Força Aérea Brasileira envia reforços para ajuda humanitária na Venezuela. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo ajudaram a localizar corpos de 5 vítimas entre os escombros. Lançado hoje pelo governo federal, o Plano Safra não contemplou o seguro rural. Inaugurada a TV Câmara em Penápolis, canal que amplia acesso às atividades do Legislativo. E ainda, a comemoração dos 208 anos do Brás e as celebrações juninas que movimentam a economia da região. O Jornal da Lespe está no ar. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jornal da Lespe. Muito obrigada pela sua companhia. E você que está sempre por aqui com a gente já sabe que eu não ando sozinha. Vamos começar com o nosso giro de repórteres aqui da Assembleia Legislativa para saber por onde andam e quais são os seus destaques. A Beatriz Moreno acompanhou hoje o debate sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bia? Oi, Camila, hoje eu trago os detalhes do porquê é que essa lei, esse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda não veio aqui para o plenário Juscelino Kubitschek e continua em discussão lá na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e deve continuar em discussão até a próxima, pelo menos a partir da próxima terça-feira. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Combinado, Bia. Vamos conversar também com o Will Rafael. Qual o seu destaque, meu amigo? Camila, boa noite para você, boa noite a todos. Eu adoro uma festa, né? Então tô aqui no auditório Franco Montoro, nos 208 anos do Brás, aquele bairro que todo mundo vai lá comprar sua roupinha, comprar mercadoria. Daqui a pouco, ao vivo, eu falo mais sobre esse festejo aqui no Franco Montoro, Camila. Combinado. Bruno Oliveira também chega ao vivo com a gente para trazer outros destaques da Casa Legislativa, Bruno. Oi, Camila, boa noite para você, boa noite a todos. Camila, eu tô aqui no auditório Teotônio Vilela, onde começa daqui a pouco uma audiência pública em defesa do Memorial da América Latina. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Camila? O Jornal da Lespe volta já já. De volta com o Jornal da Lespe, a gente abre essa edição te contando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ela precisa ser votada antes do recesso parlamentar e já está em ampla discussão aqui na Assembleia Legislativa. Assunto para Beatriz Moreno, que está chegando ao vivo com a gente, acompanhou ao longo da tarde de hoje uma ampla movimentação, um amplo debate sobre a LDO. Então atualiza para nós, Beatriz, e que pé que ficou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Boa noite. Ficou, Camila, boa noite. Ficou para a semana que vem. E é importante dizer que ainda antes de ser votada aqui no plenário Juscelino Kubitschek, tem que ser aprovada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A gente já volta a falar da comissão, mas antes quero falar sobre valores, tá? Porque o projeto que chegou aqui na Lespe no início de maio, vindo do governo estadual, do executivo, ele estava aí com um valor de cerca de 368 bilhões de reais aqui para o orçamento do estado de São Paulo. Mas a gente tem, a partir das emendas aí do relator Fábio Faria de Sá, que é o responsável aí por receber as emendas parlamentares e acatar ou não, ele já colocou em um projeto que está beirando os 384 milhões de reais para o orçamento, aliás, bilhões de reais, para o orçamento aqui do estado de São Paulo. É importante a gente falar que esse é um aumento aí de cerca de 3,7%, né, em relação ao ano anterior. Isso quer dizer que no ano passado, o ano passado foi 3,7% maior do que o que a gente tem agora para 2027, pelo que veio do governador. Já o que veio aí do relator, a princípio, está um pouquinho maior do que aquilo que a gente preveu para o ano passado, né, que ficou aí nos 382 milhões de reais o orçamento. E aí a discussão, Camila, ela está girando em torno das emendas parlamentares. Lembrando
que essas emendas elas vêm elencadas ali, pela quantidade de emendas a gente consegue ver quais são as prioridades do Estado. E para esse ano a gente continua tendo a saúde como a principal prioridade, como a gente já vê ao longo dos últimos anos aqui no Estado de São Paulo. Depois vem a questão de infraestrutura e logística, educação e também o desenvolvimento regional. E tudo isso está ali sendo contemplado pelas mais de 1.450 emendas que foram apresentadas, das quais 28% foram acatadas pelo relator, o deputado Fábio Faria de Sá. E aí, a grande discussão vem justamente que a oposição acredita que mais emendas deveriam ser acatadas. Então, foi apresentado um voto em separado, que é como se fosse um projeto alternativo àquele que veio do governador e também aí do relator, né? Que acata todas as mais de 1.400 emendas e ainda acrescenta outras emendas parlamentares. Isso vem, então, sendo debatido dentro da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que, de novo, precisa aprovar antes de vir aqui para o plenário. A gente, inclusive, conversou com o deputado Marcolino, um dos representantes aí do PT, que é também o vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Ele trouxe mais ou menos quais são as exigências que eles esperam ver aí ao longo dos próximos dias para tentar repensar essa renegociação. Vamos ouvi-lo. E nós detectamos que no relatório apresentado não tem transparência em relação à execução dos recursos do orçamento para 2027, não atende a questão das audiências públicas do orçamento como uma obrigação permanente, não tem ali o recurso colocado para o TEA ou para o apoio às prefeituras que nós tínhamos apresentado e discutido ao longo das audiências públicas do orçamento, e também aqui na Assembleia Legislativa a gente percebe uma interferência do Poder Executivo junto à Assembleia Legislativa. A LDO não foi discutida em todos os espaços que deveria ter acontecido aqui na LESP, não discutiu nas comissões, não discutiu no Colégio de Líderes, veio direto aqui para a Comissão de Finanças e Orçamento. Detectamos também, ao longo desse primeiro semestre, uma ausência dos secretários. Por exemplo, todo ano o secretário de Finanças vem aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças, prestar conta. Não fez esse semestre, como os outros secretários também não têm feito. Camila, então eles trazem essas exigências e para obstruir a votação foi apresentado um relatório de quase 500 páginas, que era para ser lido aí ao longo das reuniões e fazer com que essas reuniões se tornassem ali mais extensas, que elas tivessem que acontecer mais vezes antes de ser votado, então, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias dentro da comissão. E aí o que acontece? Para esse retorno na próxima semana, foi acordado ali com o PT, que ali traz essa liderança da oposição, que sejam consideradas pelo menos 100 páginas já lidas para a próxima reunião. Então, ainda sobram aí cerca de 385 páginas desse relatório, mas a expectativa mesmo é que aí a bancada da oposição e também a liderança do governo, representada aqui pelo deputado Gilmar Santos, traga uma nova negociação em relação a essas duas propostas que são apresentadas. E a gente conversou também com o deputado Gilmar, ele que é o representante do governo aqui na casa, como eu disse, e ele trouxe para a gente quais são as expectativas agora para essa próxima semana e como é que eles estão recebendo essa obstrução. Camila, a gente ouve agora também o deputado Gilmar. Agora, deputado, a gente sabe que a LDO sempre gera um grande debate. O que acontece neste ano em específico, que é diferente dos outros anos, para que haja essa obstrução tão longa? Eu acho que tudo gira em torno aí do ano eleitoral. Isso aqui é uma casa, além de tudo, política, né? E as disputas que acontecem aqui sempre são políticas. A obstrução, as discussões, sempre giram em torno da política. E esse ano é um ano atípico, a eleição aí às nossas portas já, então os nervos, vamos usar essa expressão, fica mais à flor da pele. Então, eu acredito que hoje o maior problema, a LDO está sendo atendida como é atendida todos os anos, mas a questão é mais política e a gente entende isso, o momento é esse e a gente tem que aceitar e vamos tentar tocar da melhor maneira possível. O senhor acha que acatar todas as emendas e outras que ainda foram acrescentadas é possível? Seria possível em alguma realidade? Não, de maneira alguma. Existem emendas ali que é possível, as que são possíveis a ser acatadas, o relator acatou. As demais não foram acatadas porque não há possibilidade. São emendas talvez inconstitucionais, que não cabem no LDO. Na LDO você não pode já propor recursos, gastos. Então você não tem como acatar uma emenda como essa. Então tem coisas que não tem como. Faz parte, entendemos a posição do deputado, faz parte de apresentar as emendas, mas até pela inconstitucionalidade não serão aceitas.
Bom, Camila, a gente já tirou um tempinho aqui do nosso telespectador, mas é importante só ressaltar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é importante para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que vai valer para o ano de 2027. A partir da LDO, são estabelecidas as diretrizes, ou seja, as regras e também as prioridades para o orçamento do próximo ano. No mais, a gente continua acompanhando aí o desenrolar dessas discussões e eu trago as atualizações na semana que vem, depois, é claro, da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Tá certo, Beatriz, muito obrigada pelas informações. Você volta ainda nessa edição conversar com a gente sobre outros assuntos. Lembrando que é justamente por conta dessa lei orçamentária anual que a Assembleia Legislativa percorre várias cidades aqui do estado de São Paulo para ouvir a população e também tem todo esse debate aqui nas comissões, porque o que está em discussão é justamente o orçamento do próximo ano e como o dinheiro público será aplicado. Por isso, todo esse cuidado, tantos debates em torno dessas pautas. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que será votada no final do ano. E olha, hoje também é dia de comemoração aqui na Assembleia Legislativa. O bairro Brás está completando 208 anos de existência como uma referência nacional do setor têxtil. Por isso, vamos conversar com o Will Rafael, que está acompanhando um evento que celebra essa data tão importante, né, Will? É isso mesmo, Camila. Boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Lesp. Como você disse, 208 anos em comemoração ao bairro do Brás, bairro conhecido, né, como um grande centro têxtil, né? Todo mundo passa pelo Brás para comprar roupa. Ao meu lado, eu tô aqui com o deputado André Bueno, que é o solicitante desse evento aqui. Deputado, boa noite para o senhor. Obrigado primeiramente pela presença aqui no Jornal da Lesp. Obrigado, boa noite. Saudando a todos os amigos, obrigado à TV Alesp pela cobertura sempre eficiente e eficaz. Deputado, eu já pergunto para o senhor, 208 anos do Brás, o Brás que é um centro de empreendedorismo, né? Centro de empreendedorismo, e nós costumamos dizer que é o bairro sem fronteiras. O Brás, ele converge a mão de obra de vários países, ele converge as modas de vários países que trazem para cá as tendências. Todo o estado consome o Brás, todo o Brasil olha para o Brás com essa capilaridade imensa de trazer oportunidade, geração de empregos, novas tecnologias. Veja, hoje nós temos ali no Brás, quase 70% das empresas são importadoras diretas, que geram oportunidade de trazer preços sempre melhores, condições mais interessantes para os clientes e o mais importante, atendendo a todos os públicos. Então, desde a pessoa que vai buscar uma roupa mais simples e mais barata, até alta costura, sofisticada, que faz toda a diferença. E hoje aqui na Lesp, nós comemoramos o empreendedorismo, comemoramos a parte têxtil, comemoramos o que eu vou chamar aqui para vocês de Alesp Fashion Week. Porque tá todo mundo bonitão aqui, todo mundo arrumado, as roupas maravilhosas, né? Então, você que vai acompanhar o programa hoje, fica de olho nos looks, que você já sai inspirado para o resto do ano. É muito bom. Todo mundo se preparou muito para vir até aqui. Deputado, não tem como falar de Brás sem falar também da força econômica que ele tem em São Paulo, né, deputado? Sim, hoje é importante quando a gente fala de economia, vou falar de economia da capital, esse número é importante. Hoje o paulistano, a pessoa que mora aqui na cidade, ele está muito acostumado com a ida ao shopping center, que se tornou muito comum para nós como uma primeira opção. Pessoal, preste atenção nisso. Somente 4% de todo o comércio de São Paulo é gasto nos shoppings. Então, o nosso comércio de rua, ele é grande, ele é pujante e alguns lugares como o Brás se tornam grandes fornecedores para todo o estado e também para todo o Brasil. Óbvio que tem certas modas, como por exemplo jeans, você encontra muito no Goiás, você encontra em alguns outros lugares, mas São Paulo e o Brás têm essa característica de não ter fronteiras. Deputado, obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Lesp. Um abraço a todos, obrigado, Deus abençoe a cada um. É isso, Camila, eu vou acompanhar esse evento e amanhã a gente traz uma matéria completa mostrando até esses looks que o deputado falou aqui nesse evento que acontece aqui no Auditório Franco Montoro.
Tá certo, meu amigo, muito obrigada. Agradeça também ao deputado. E do Will, agora a gente vai conversar com o Bruno Oliveira, que está acompanhando uma audiência pública aqui na Assembleia, que debate a defesa do Memorial da América Latina, né, Bruno? Como é que está o debate por aí? Conta para nós. Boa noite. Oi, Camila, novamente, boa noite para você, boa noite a todos. Camila, começou agora a audiência pública. A questão de 1 minuto atrás, o deputado Eduardo Suplicy, aqui está no centro aqui da mesa, inclusive ele está substituindo o deputado Maurici, que por problemas familiares, pessoais, não pôde estar presente. Camila, como você disse, essa audiência pública é em defesa do Memorial da América Latina, uma instituição cultural sediada aqui na capital paulista, com mais de 30 anos de existência, e que é um dos principais espaços culturais de São Paulo. Eu estou aqui com o Pedro Mastro Buono, que é o presidente do Memorial da América Latina, que vai falar um pouco mais sobre o que está em pauta, o que está sendo debatido nessa audiência pública em defesa do Memorial. Pedro, boa noite, obrigado por falar conosco do Jornal da Lespe. Qual que é o objetivo dessa audiência pública? Bom, boa noite, para mim é um privilégio estar aqui. O Memorial da América Latina é uma fundação pública há mais de 30 anos, idealizada e criada por Darcy Ribeiro, que é um famoso antropólogo que dispensa aqui maiores apresentações. É uma fundação com uma vida acadêmica bastante efetiva, fecunda, onde funciona uma cátedra da Unesco há mais de 20 anos, com uma série de bolsas de pesquisa, e no nosso conselho curador estão as principais universidades públicas de São Paulo, a USP, a Unicamp, a Unesp e também a Fundação de Apoio, que é a FAPESP. E nessa gestão houve uma decisão de uma aproximação muito maior com as universidades, abrindo espaço para que as universidades ocupem parte do Memorial da América Latina. Começando com a Unesp, que criou um hub universitário. A Unesp tem 24 unidades no interior de São Paulo e agora está ocupando um prédio importante do Memorial. O PROLAN, que é um programa de pós-graduação em América Latina da USP, está mudando para dentro do Memorial, onde vai ser sonada a sede, e vai se converter numa faculdade. Essa abertura do Memorial possibilita ao PROLAN a virar faculdade PROLAN. A Unicamp também está ocupando espaço. Nós fizemos alguns termos de cooperação com faculdades fora do Brasil, especializadas em América Latina, como na Baviera, na Alemanha, que a BAILAT vai ocupar espaço no Memorial da América Latina. Termos de cooperação com a UNILA, que é a Universidade Federal especializada em... Então, o Memorial está se convertendo em um polo acadêmico especializado em América Latina e sendo ocupado pelos estudantes, pelos pesquisadores focados nisso. É uma mudança bastante interessante, audaciosa, onde, por exemplo, a Europa não tem um polo como esse, pensando com as melhores universidades o futuro do continente europeu. Isso é uma entrega importante. O Memorial está se convertendo numa segunda cidade universitária, mas não pertencente a uma universidade só, assim a todas as universidades paulistas focadas em América Latina. Muito bem, na contramão de tudo isso, o Memorial descobriu pelos jornais, por uma matéria da Folha de São Paulo, que havia sido incluído num programa de privatizações e concessões. O Memorial não foi ouvido, ninguém na diretoria foi ouvido oficialmente, não recebemos nenhum tipo de ofício, comunicado, mas acima da diretoria está o Conselho Curador, que ainda estão essas universidades, USP, Unicamp, Unesp e ainda a FAPESP. Quer dizer, ninguém foi ouvido, e na contramão dessa iniciativa. Muito bem, o que causa estranheza é que, por força de lei, o Memorial da América Latina, a fundação, é dona de tudo. É dona de terreno, é dona dos prédios. Lá existe um museu com mais de 6.000 obras. Lá existe uma biblioteca com mais de 50.000 volumes, dos quais 7.000 são muito raros. Lá existe um teatro com capacidade para 2.000 pessoas, tem uma vida bastante intensa. E tem o Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, que é o CBAL, que funciona quase como um laboratório de estudos da América Latina. Vou precisar devolver para o estúdio, mas eu quero agradecer demais você ter falado com a nossa equipe, e ainda mais que já começou aqui a audiência pública. A gente vai acompanhar aqui todos os debates, tudo que vai ser abordado, e muito obrigado pela entrevista, viu? Para mim é um privilégio. Em nome do Memorial, muito obrigado.
Muito obrigado, Camila. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Bruno, muito obrigada pelas informações. A gente segue por aqui ainda falando sobre as atividades parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. A CPI dos lixões aqui da Lesp se reuniu nesta terça-feira para a 4ª reunião. Essa comissão parlamentar de inquérito tem justamente a finalidade de investigar, mapear e aferir situações de lixões espalhados por todo o estado de São Paulo. Na pauta, 2 requerimentos analisados pelos membros do colegiado. De autoria aí do presidente da CPI, o deputado Carlão Pignatari, o requerimento que solicita convidar o representante legal ou dirigente da empresa Silcom Ambiental S.A. com conhecimento técnico e operacional acerca das atividades desenvolvidas pela empresa, a fim de prestar esclarecimentos e também contribuir com os trabalhos investigativos desenvolvidos pelo colegiado. Teve aí, então, um pedido de vista solicitado pelos deputados. E, de autoria do deputado Luiz Fernando Ferreira, foi aprovado o pedido que solicita convidar o diretor técnico da empresa Sistema Nova Ambiental para que compareçam à CPI, trazendo relatórios completos de recebimento, tratamento e destinação de resíduos dos últimos anos, além de balanços de massas operacionais, licenças ambientais, registros operacionais e comprovação documental das destinações realizadas. Participaram desta reunião os deputados Tiago Auríquio, do PL, o delegado Olim, do PP, e também Fábio Faria de Sá, do Podemos, Enio Tato, do PT, e o presidente Carlão Pignatari, do PSD. E olha, representantes do parlamento e lideranças de diferentes áreas estiveram reunidos no auditório Franco Montoro para uma homenagem a homens e mulheres que se destacaram pelo compromisso com a população. Marcada pelo reconhecimento e pela inspiração, a atividade parlamentar realizada no auditório Franco Montoro, na Alesp, homenageou pessoas que tiveram impacto positivo em suas comunidades. Eu acho que o político sofre tantas arguras que receber um prêmio de reconhecimento é muito importante para a nossa profissão, né? Para a nossa atuação, que cuida do bem comum, que cuida do bem-estar das pessoas, né? Então, ser reconhecido por isso é um mérito muito que me engrandece muito e traz muito prestígio. O evento foi solicitado pela deputada Letícia Guiar, do PL. Reconhecê-los publicamente é uma atribuição importante do meu mandato, porque nós estamos demonstrando aquela pessoa daquela cidade que ela é importante para o contexto, para a história do estado de São Paulo, sendo reconhecido aqui publicamente no parlamento estadual. Fica marcado para a história e para a trajetória de vida deles, né? Uma maneira também da gente falar para a família de cada uma dessas pessoas que estão sendo reconhecidas aqui, o quanto a história de vida deles é importante para o estado a partir do momento que são reconhecidos publicamente no parlamento estadual. Ao longo da cerimônia, foram reconhecidos profissionais da segurança pública, guardas civis municipais, profissionais da saúde, da educação, do empreendedorismo, do agronegócio, da gestão pública, do esporte e da transformação social. Trabalho no hospital que atende 45 municípios da região do Oeste Paulista, que chama Hospital de Esperança. Nós somos referência em oncologia. E estar aqui para receber essa homenagem, representando todos os diretores e funcionários do Hospital de Esperança, realmente é muito gratificante, principalmente por uma mulher. O evento reforçou a importância de reconhecer e agradecer pelos serviços prestados pelos homenageados em suas respectivas áreas de atuação. Além disso, destacou a valorização da trajetória desses profissionais que atuam diretamente no cuidado da população e na construção de uma sociedade mais justa. A gente realiza um trabalho no Hospital de Esperança de cão-terapia, onde a cada 15 dias a gente está com o cão Kira fazendo uma visita aos pacientes lá da ala de pediatria, o pessoal do ambulatório em geral. E esse momento que eles têm o contato com o cão, aquilo ali eles esquecem todos os problemas da vida deles, eles focam apenas no cão lá, então é um negócio que assim, muito emotivo, vamos dizer assim. As pessoas se emocionam com a visita da Kira. Então é bastante retribuído através da sociedade, assim, e essa parceria entre a polícia, assim, a gente está tendo esse estreitamento humanitário, vamos dizer assim. Os homenageados também participaram da cerimônia e demonstraram emoção ao receber o reconhecimento público na Casa do Povo. É uma honra, né? Uma honra aí que a Prefeitura de Cuatá me indicou. Receber isso é um reconhecimento da minha trajetória, uma trajetória de quase 40 anos de carreira.
sempre em atividades executivas, empresariais, sempre contando muito com o time. Muito feliz, muito feliz. É bacana olhar para trás, ver toda a história, ver a história dos desafios e ver sempre a família do teu lado. A família sempre me sustentou muito nessa história e trazer isso nesse momento e ser reconhecido é bacana, é um bom sentimento. Com certeza, né? Todo mundo quer ser reconhecido, não tem nada melhor do que receber uma homenagem pelo trabalho prestado. O Jornal da Lesp faz uma pausa rápida, nós voltamos depois do intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da Lesp, ó. Você já está vendo aqui comigo, Natália Campos, porque o assunto agora são as nossas redes sociais, Natália. Boa noite, Camila, todo mundo que está em casa. Olha, Cá, hoje eu vim trazer um lembrete muito importante para todo mundo que está assistindo a gente, porque a falta de respeito de alguns motoristas tem tornado estacionar por aí uma tarefa cada vez mais difícil, né? Deus. É complicado. E por isso a Lesp reforçou as regras do uso do estacionamento e também deu orientações sobre o uso correto das vagas reservadas para idosos e PCDs. Vamos ver quais são essas regras? A regra é simples: um carro, uma vaga dentro da faixa. A orientação também reforçou o uso correto das vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. Esse espaço existe identificação visível no veículo. Quando alguém ocupa mais espaço do que deveria, o transtorno sobra para todo mundo. E atenção, estacionamentos irregulares podem gerar sanções legais e administrativas. Respeitar a vaga também é respeitar as pessoas. Ai, com certeza, respeitar a vaga é respeitar as pessoas, o direito do outro, né? Exatamente. Aquela coisa, até onde vai, né, o seu limite, vai até onde começa a liberdade do outro. É isso mesmo. Então, a gente reforçou essas regras para evitar que as pessoas estacionem em vagas erradas, vagas reservadas para grupos que precisam, né, que elas sejam reservadas. Então, agora é só seguir, não tem mais como dizer que não sabe. Tá certo. Obrigada, viu, Natália? Obrigada a você. E olha, foi inaugurada hoje a estação Washington Luiz, concluindo a primeira etapa da linha 17 Ouro do metrô. A nova estação inaugura o inédito formato em Y no metrô paulista, operando com 3 destinos finais diferentes: Morumbi, Congonhas e Washington Luiz. Neste início, quem vai para a nova estação precisa desembarcar em Brooklyn Paulista e trocar de trem. O funcionamento será das 10 da manhã às 3 da tarde, com entrada gratuita de segunda a sexta-feira. A segunda fase da obra ainda está em andamento e deve levar até Paraisópolis. A obra, de quase 6 bilhões de reais, conecta o aeroporto de Congonhas à rede de trilhos e vai beneficiar mais de 100 mil passageiros por dia. E olha, agentes da Polícia Militar Rodoviária apreenderam 18 fuzis e quase 200 quilos de drogas em Ourinhos, no Oeste Paulista. A gente confere agora como funcionou essa operação. Uma operação realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário, TOR, abordou um veículo suspeito na rodovia Orlando Quagliato, SP-327, em Ourinhos, no interior de São Paulo. O motorista de uma Fiat Toro desobedeceu a ordem de parada e fugiu pela rodovia, entrando em uma estrada rural, abandonando o veículo em um milharal. Uma mulher que estava no carro com uma criança de 6 anos foi localizada e presa em flagrante. Ela confessou que era passageira da caminhonete, mas disse não saber o paradeiro do motorista. A mulher foi indiciada e permaneceu presa após a apresentação da ocorrência na Delegacia da Polícia Federal de Marília. A criança foi encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar de Marília. Durante a Operação Impacto, os policiais encontraram 128 quilos de pasta base de cocaína, distribuídos em 123 tabletes, cerca de 18 quilos de cocaína, distribuídos em 17 tabletes, 3 tabletes de skunk, o que representa pouco mais de 3 quilos da droga, e 47 pacotes de dry, o que representa cerca de 46 quilos e 600 gramas da droga.
Também foram apreendidos 17 fuzis calibre 762, um fuzil calibre 556, 32 carregadores de fuzil 762 e um carregador de fuzil 556. O prejuízo estimado ao crime organizado é de quase 10 milhões de reais. E olha, Fábio, a Força Aérea Brasileira realizou hoje mais um voo humanitário para a Venezuela. A aeronave decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e fez escala na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, antes de seguir para Caracas. Em Guarulhos foram embarcadas cerca de 5,5 toneladas de medicamentos e testes rápidos doados pelo Ministério da Saúde, atendendo a uma solicitação do governo venezuelano. A repórter Beatriz Moreno tem mais informações a respeito ainda dos novos desdobramentos com relação àqueles terremotos, que têm atingido a Venezuela nos últimos dias. Bia. Oi, Camila, é isso mesmo. Bom, esse voo que decolou hoje em direção à Venezuela está levando aí mais equipamentos para ampliar o hospital de campanha que foi montado no estado de La Guaira, esse que foi o mais afetado aí pelos tremores. Também embarcaram militares da Marinha do Brasil que vão atuar nessa unidade hospitalar. E, além disso, técnicos da Anatel continuam lá no local, utilizando equipamentos para tentar resgatar alguns sinais de celulares e ver se existe ainda algum ferido ou alguma pessoa morta debaixo dos escombros. De acordo com o Ministério da Saúde, os medicamentos, esses testes que estão sendo enviados para a Venezuela não afetam, não prejudicam os estoques do nosso Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Então, não estaremos descobertos com essa doação que está sendo feita aí pelo Ministério da Saúde. A previsão é de que a missão brasileira permaneça lá no país por pelo menos mais 30 dias ou conforme necessidade lá no local. A operação humanitária ela é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores e reúne a Força Aérea Brasileira, a Marinha, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério da Saúde, Anatel e outros órgãos federais e estaduais competentes, que possam prestar essa ajuda. E essa ajuda tem realmente ajudado muita gente, Camila. Inclusive, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a Tenente Olívia Perrone Caso, conta como está sendo a participação dos bombeiros de São Paulo nessa missão humanitária. Vamos ouvi-la. No total, nós temos lá hoje 27 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, mais 2 militares da Defesa Civil e mais 2 médicos militares, além de 2 cadelas especializadas em busca de pessoas. Na data de ontem, dia 29 de junho, 3 pessoas foram encontradas em óbito e hoje, no dia 30 de junho, mais 2 vítimas em óbito também foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e encaminhadas às autoridades locais. Na sexta-feira, as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo embarcaram rumo à Venezuela. Depois, no domingo, uma segunda força-tarefa também foi encaminhada para o país com mais suprimentos, mais equipamentos como apoio a essa primeira equipe. Essas equipes estão atuando ali em operações de busca e salvamento em estruturas colapsadas, utilizando cães farejadores, drones e equipamentos especializados. Ainda assim, a partir de todos esses esforços, Camila, segundo o governo venezuelano, o número de mortos subiu para 1.943 hoje, enquanto o número de feridos quase dobrou em relação ao último balanço, chegando a 10.571. Claro, essa situação deixa todos nós muito sensibilizados, mas a expectativa é que pelo menos as equipes brasileiras possam continuar ajudando, esse país que está passando por esse momento difícil. Camila. Com certeza, Bia, até porque é um país vizinho, E a Defesa Civil aqui de São Paulo também enviou 2 geradores de energia importantes para a missão humanitária na Venezuela. O capitão Maxwell Souza, que é porta-voz da Defesa Civil, explica para a gente. Nós mandamos 2 geradores de energia, 2 geradores eletrônicos e também internet por via satélite, porque a comunicação lá está bem difícil. Esses geradores são muito importantes, porque a energia no posto de comando estava bastante deficitária e, inclusive, os geradores que estão lá, são movidos a combustível, a gasolina. E esses geradores acabam gerando muito barulho, muito ruído. Quando se faz uma ação de busca e salvamento numa estrutura colapsada, é importante ter silêncio para poder
ouvir as vítimas. Então esses aparelhos que nós levamos no domingo são extremamente silenciosos e são muito versáteis para esse tipo de operação. Tá certo, a gente faz uma pausa rápida aqui no Jornal da Lesp, voltamos em poucos minutos, não saia daí. Jornal da Lesp está de volta. O governo federal lançou hoje o Plano Safra para o período de 2026 e 2027. O programa vai destinar o valor recorde de 525 bilhões de reais apenas para a agricultura empresarial. Se somados os recursos voltados para a agricultura familiar, o total de financiamento para o setor passa de 610 bilhões de reais. Além do aumento da verba, o plano reduz as taxas máximas de juros para médios produtores, que caíram de 10% para 9% ao ano. Os produtores com a situação ambiental regularizada também vão ganhar descontos nas taxas. Mas olha, nem todos os representantes do agronegócio se sentiram representados com o plano anunciado hoje. A FAESP, a Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo, emitiu uma nota demonstrando preocupação, especialmente com o endividamento dos produtores rurais. Por isso, a gente conversa agora aqui no Jornal da Lesp com Cláudio Brizolara, que é gerente do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária aqui do Estado de São Paulo. Uma boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Lesp. Boa noite, Camila. É um prazer conversar com vocês. Pois é, olha só, as pesquisas recentes, elas mostram que ocorreu aí um aumento do endividamento dos produtores rurais, especialmente nesse ano. Diante disso, por que o plano que foi anunciado hoje, ele não está sendo muito bem recebido pelo segmento? Era esperado algo a mais? Sim, esperávamos uma sinalização, né, do governo para equacionar a questão do endividamento. As taxas de juros foram reduzidas levemente, aí, um ponto percentual e meio. Isso é positivo, né? É óbvio que a gente precisa ter taxas menores, mas esperávamos uma taxa de um dígito, pelo menos. Infelizmente, a gente não teve isso. Mas, a despeito disso, o produtor só vai conseguir contratar créditos novos, novas operações, se ele tiver em condições de contratar, ou seja, se ele estiver adimplente, né, tiver com um bom cadastro no banco, com garantias a fornecer. Infelizmente, a gente tem muitos produtores, né, que não têm mais limite no banco, que estão rolando dívidas aí de algumas safras, enfrentando essa dificuldade por questões climáticas que tivemos nos últimos anos e também por baixos preços, né? Os preços das commodities caíram muito. Tivemos preços de commodities caíram em 12 meses aí mais de 50%, né? E além disso os custos foram elevados, né? Os problemas que a gente teve aí no Oriente Médio elevaram os preços do petróleo, combustíveis e muitos insumos importantes como fertilizantes, por exemplo, que estão correlacionados com os preços do petróleo. Então, os produtores estão endividados e a gente precisa dar uma solução para isso, para os produtores continuarem na operação. Pois é, e além disso, o produtor ele também enfrenta uma série de eventos climáticos e outras questões que interferem diretamente nas lavouras. O senhor acabou de comentar a respeito das mudanças climáticas e a gente viu que o seguro rural ficou de fora, né, do plano lançado hoje. No entanto, logo depois o ministro falou que haverá aí um novo modelo, né, do seguro rural. Mas, de certa forma, isso traz insegurança para o setor, ainda mais diante de um cenário de El Niño, né, que a gente está vendo aí cada vez ganhando mais intensidade? Com certeza, né? Grande parte dos problemas, né, que a gente tem hoje e esse endividamento dos produtores é porque a gente não pôde contar com um seguro, com um mecanismo de mitigação de riscos no passado, né? Então, nós gostaríamos de ter uma sinalização do governo e um apoio maior ao seguro para que daqui para frente, né, os produtores tenham uma condição de estabilização de renda melhor e não voltem a se endividar.
Infelizmente, né, nada de concreto foi anunciado a respeito do seguro rural. Acho que esse é um ponto bem negativo, né? O ano passado, o governo já tinha sinalizado que também apresentaria uma nova proposta, enfim, iria fazer de tudo para apoiar o seguro rural, mas o que a gente tem visto, infelizmente, né, é o governo federal negligenciando o PSR, o Programa de Subvenção Rural, diminuindo recursos, contingenciando recursos, né? E esse programa tem encolhido, né? Infelizmente. E o que nós precisamos é justamente o contrário, né? Então, a gente não teve essa sinalização, foi muito frustrante, né? Porque até para alavancar as operações de crédito, alavancar as operações de crédito no mercado privado, principalmente, a gente precisa ter mecanismos de administração do risco, e o seguro é um instrumento fundamental para isso, mas não tem tido o apoio necessário. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais negativos do que foi anunciado hoje, ou seja, a ausência, né, de anúncio foi um ponto muito negativo. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção na nota divulgada, né, pela FAESP é a respeito de políticas integradas no que diz respeito à agricultura. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, de forma prática, o que isso significa. É justamente isso que eu estava falando, esse é um bom exemplo, né? O crédito e o seguro são instrumentos complementares que precisam ser integrados, né? O governo nós temos dentro do arcabouço legislativo brasileiro um outro mecanismo também, que é para, vamos dizer, lidar com o risco climático, que é o Proagro, né? E o que a gente precisa é integrar todas essas políticas, né? Para fomentar o mercado de crédito, né, o crédito privado, a gente precisa de um instrumento de seguro. Isso vai proteger, né, o agente financiador, vai permitir que o produtor permaneça na atividade se ele tiver uma frustração climática, ou seja, ele vai conseguir honrar os seus compromissos, né, fazer a manutenção do seu negócio e continuar plantando e produzindo, né? Então, essa integração de políticas é fundamental. Eu acho que crédito e seguro é o melhor exemplo disso. Doutor, agradeço demais pela participação com a gente aqui no Jornal da Lesp. Abre para as considerações finais. Bom, é isso, né? Nossa avaliação é de que o plano ficou aquém das necessidades do setor, né? Enfim, o setor tem um tamanho que exige um apoio, um suporte maior do governo. Infelizmente, a gente não teve esse apoio, né? Então, vamos continuar trabalhando aí, levando informações, demandas para o governo, articulando com o setor produtivo, com o legislativo, para que a gente tenha um apoio maior para a nossa agricultura, né? E resolver essa questão do endividamento é super importante, ou seja, equacionar o passado, mas também, né, direcionar para uma solução para o futuro, né? E aí eu acho que o apoio ao seguro rural é fundamental. Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez. E olha, a queda recente no preço internacional do petróleo levou o governo federal também a anunciar hoje o fim gradual dos subsídios criados durante a crise no Oriente Médio. A partir de amanhã, quarta-feira, cai a primeira ajuda financeira ao óleo diesel, ou seja, deixa de valer a subvenção de 35 centavos por litro do diesel. Mas atenção! Continuam em vigor outro subsídio do diesel de R$ 1,12. O da gasolina também continua de 44 centavos, além da ajuda para o gás de cozinha e as desonerações para o biodiesel e o querosene da aviação. A gente muda de assunto aqui no Jornal da Lesp, porque a comunicação pública ganhou um novo espaço no interior paulista. A Câmara Municipal de Penápolis inaugurou oficialmente a TV Câmara, um canal que vai ampliar o acesso da população às atividades do Legislativo, reforçando a transparência e a participação cidadã. A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais, municipais e representantes da rede legislativa. Mais um município paulista passa a integrar a rede de legislativa de TV. A Câmara Municipal de Penápolis inaugurou oficialmente a TV Câmara, o novo canal de comunicação pública que permitirá aos moradores acompanhar sessões, audiências públicas, debates e outras atividades do Legislativo Municipal. É uma data histórica, né? Agradecer
a todos os envolvidos, governo federal, toda a nossa Câmara Municipal, funcionários. Uma honra muito grande estar à frente, né, de um momento tão histórico para a nossa cidade. Creio que a TV veio para deixar os munícipes mais esclarecidos, com mais transparência dos políticos, hoje que infelizmente a credibilidade é tão pequena, né? E nós temos que realmente hoje dar essa transparência, essa credibilidade ao munícipe. A iniciativa fortalece a transparência dos atos públicos e aproxima a população das decisões que impactam diretamente a vida da cidade. O munícipe ele tem que estar mais próximo do político, mais próximo da Câmara, entendendo realmente os projetos, as indicações, os requerimentos e tendo que estar a par realmente do que está acontecendo, né? E a gente fica feliz porque eles vão contribuir com o político também. Vai contribuir para a nossa cidade, para a nossa sociedade ser uma sociedade melhor. A emissora integra a Rede Legislativa, projeto desenvolvido em parceria entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a TV Alesp, permitindo que os municípios transmitam sua programação em sinal aberto e com conteúdo voltado ao interesse público. Além de levar mais informação, mais cultura, isso aproxima o cidadão da Casa Legislativa, aproxima o cidadão daquilo que está acontecendo no seu próprio município. Então é muito importante, a gente tem muito orgulho de participar dessa iniciativa. Até junho de 2026, nós já instalamos 56 estações, como essa que foi instalada aqui em Penápolis, assim, um número recorde de implantações. E nosso planejamento ele não é modesto, nós estamos pensando em mais 74 estações até o final do ano. Além das transmissões ao vivo das sessões, o novo canal vai produzir conteúdos educativos e também institucionais. Tudo isso para o fortalecimento da cidadania e também para incentivar a participação popular. Além de fortalecer a comunicação pública, a TV Câmara em canal aberto e os demais canais representam, assim, especialmente para o canal da Câmara Municipal, é a primeira emissora de TV a ter uma geração própria na cidade. Nós temos rádios comerciais, jornal, mas canal de televisão próprio em sinal aberto e com a qualidade digital é o primeiro. Mas o objetivo muito importante é prestar serviço à população. Por exemplo, na parte de saúde, utilidade pública. A inauguração da TV Câmara de Penápolis representa mais um avanço na democratização da informação e na valorização da comunicação pública no estado de São Paulo. Os moradores da cidade podem assistir a programação pelos canais 8.1 TV Câmara dos Deputados, canal 8.2 TV Alesp, 8.3 TV Câmara de Penápolis e também 8.4 TV Senado Federal. E olha, entre os participantes dessa cerimônia de inauguração da TV Câmara de Penápolis também estiveram presentes o prefeito do município, Kaique Rossi, o vice-prefeito Rubinho Bertolini, além de Fernando Esquisato, coordenador de operações aqui da TV Alesp, representando a Rede Legislativa Nacional de Rádio e TV. O investimento do governo federal para a implantação da infraestrutura de transmissão em Penápolis foi de aproximadamente R$ 700 mil. A rede transmissora foi instalada em área localizada ao lado da Câmara Municipal e conta com uma torre de transmissão de 50 metros de altura, preparada para garantir a cobertura e a qualidade de sinal a toda a população. Para receber os novos canais, os moradores devem possuir uma televisão com conversor digital integrado ou utilizar um conversor digital externo, além de antena UHF. Vamos falar de Copa do Mundo aqui no Jornal da Alesp? Pois é, o Brasil já sabe quem vai enfrentar no domingo pelas oitavas de final da Copa. É a Noruega, que hoje venceu a Costa do Marfim por 2-1 em um jogo emocionante. A Noruega venceu então a Costa do Marfim por 2-1 com gols de Nusa e Haaland. E agora encaram o Brasil no domingo às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, em Nova Jersey. Para o confronto pelas oitavas de final, a seleção brasileira vai ter o desfalque do meio-campista Lucas Paquetá, que saiu do jogo contra o Japão sentindo dores na parte posterior da coxa esquerda. Hoje o jogador foi submetido a exames de imagem e foi constatada a lesão. Os outros jogadores treinaram na academia e no campo.
Uma das novidades foi a presença do atacante Rafinha, que está em fase final de recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele foi a campo pela primeira vez desde o jogo contra o Haiti. A expectativa é que ele já esteja à disposição para a partida de domingo. Após as atividades, os atletas ganharam folga e se reapresentam amanhã. Você confere agora a agenda da Alesp para quarta-feira, dia 1º de julho de 2026. Às 10 da manhã, o programa Alesp de Portas Abertas recebe integrantes do Instituto Mulheres do Grajaú. A organização é da Divisão de Comunicação Social da Alesp. Ao meio-dia, no plenário Dom Pedro I, tem visita monitorada com o deputado Maurici. O solicitante é o próprio deputado Maurici. E olha, as festas juninas movimentam tradições, fortalecem a cultura popular e também impulsionam a economia. Em São Paulo, o Brás, que é um dos maiores centros de comércio popular do país, vive um período de grande movimento com a procura por roupas e acessórios típicos para os arraiás. A nossa equipe foi até a Feirinha da Concórdia para mostrar como a celebração aquece as vendas e ajuda a manter vivas as raízes nordestinas presentes aqui na capital paulista. Tem a Maria bonita, que ela é muito arretada, com o nosso lampião procurando a namorada. Também tem o jumento é o nosso irmão, o nosso zabumbeiro, eita no coração, o nosso mestre louro tocando o acordeão. É impossível passar por aqui e não entrar no clima. O colorido dos estampados xadrez e o som do forró já anunciam que estamos em uma das épocas mais animadas do ano. No Brás, um dos maiores polos do comércio popular do país, a tradição junina também movimenta a economia. Na Feirinha da Concórdia, que reúne cerca de 1000 lojas, comerciantes apostam na combinação entre cultura, lazer e compras para atrair consumidores em busca do figurino ideal para os arraiás. A festa junina, como você disse, aquece o Brasil todo. Então temos muita mercadoria e agradecendo a São João, né? Agora, nessa época, o interior todinho de São Paulo, do Brasil, está na festa. Então, é roupa para todo mundo. O Nordeste no Brasil, o coração do Brasil inteiro na feirinha. E se existe uma regra nas festas juninas, ela é clara: caprichar no visual. Por isso, quem entende de moda já percebeu o aumento na procura por roupas típicas. No box da Mari, um dos mais procurados da feira, o movimento cresceu nas últimas semanas. A comerciante explica que o tradicional xadrez continua sendo o queridinho dos clientes, mas agora aparece repaginado, com cortes modernos, combinações elegantes e muito estilo. Sempre compor a roupa junina com algum acessório. Aqui a gente, se você puder mostrar, a gente compôs com um cintinho. Esse cinto está muito viralizado, é um cinto corset que dá todo aquele diferencial na peça. Por quê? Porque ele modela a silhueta, deixando a mulher maravilhosa. Modela muito bem no corpo e a pessoa pode estar compondo nessas épocas mais de frio, com a meia calça aqui, para quem é de São Paulo ou de regiões que é fria, com a meia calça, com a leg, uma botinha. Hoje em dia São João não é mais só camisa. Claro que quem gosta de usar as camisas, sim, também dá para compor aquela moda diferenciada. Mas hoje em dia a moda está muito sofisticada, muito linda, para você chegar também e ter aquele diferencial no seu look. O São João nasceu no Nordeste, atravessou fronteiras e conquistou o Brasil inteiro. E quando chega esta época do ano, não basta apenas saber dançar quadrilha. Tem gente que faz questão de caprichar no visual, misturando tradição, criatividade e as tendências da moda. E para quem quer chamar a atenção, no arraial, o Brás virou parada obrigatória pela busca do figurino perfeito de São João. Mas o São João vai muito além das roupas. A festa também é uma celebração das raízes culturais brasileiras. E no Brás, personagens históricos ajudam a transportar os visitantes para o universo nordestino. Entre eles está Frei Damião, figura marcante da religiosidade popular e muito presente na memória afetiva de milhares de brasileiros. Sem São João, sem Frei Damião, não existe São João.
Exatamente, é que nós damos uma força para São João, aí a festa continua. E quem também marca presença é Padre Cícero. Interpretado por Valdeir Paraíba, o personagem representa fé, resistência e identidade cultural. Ao lado da trupe nordestina, ele ajuda a manter vivas tradições que atravessam gerações. Olha, São Paulo é a capital mais nordestina fora do Nordeste e a trupe nordestina com os personagens do Nordeste como Lampião, Maria Bonita, Padre Cícero, Frei Damião, o vaqueiro, o forró, a religiosidade, o cangaço, isso faz parte que enaltece a cultura nordestina. E estamos no coração do Nordeste, que é o Brás, aqui na Feirinha da Concórdia. Essa aqui é a que abre as portas para a gente levar a nossa cultura nordestina nesse São João. Porque aqui tem um nordestino para cada esquina. E o povo gosta desse forró, desse chachado. E celebrar São João é reavivar essa cultura em todo o Brasil. Para os comerciantes, o São João representa aumento nas vendas. Para quem deixou o Nordeste e construiu a vida em São Paulo, representa algo ainda maior. É uma oportunidade de reencontrar as próprias raízes, reviver memórias e celebrar a cultura que ajudou a construir a identidade do país. Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás. Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás. Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás. Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás. Isso é bom demais, né, gente? Comemorar festa junina, São João. E que bom, né, que esse pessoal tá com esse período do ano justamente movimentando a economia e trazendo felicidade e alegria para todo mundo que trabalha ali na região do Brás. Você viu aqui no começo do Jornal da Lesp, o Brás está completando 208 anos. O Jornal da Lesp fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero amanhã. A gente encerra essa edição com imagens aqui da Casa Legislativa, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Casa do Povo, dos principais debates e da política paulista. Tchau, uma boa noite.